por mais que alguns não gostem, nós somos todos doentes. De alguma forma, isso reflete na nossa vida, nas nossas ações, no nosso comportamento, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. E reconhecer isso, segundo João Calvino, é um dos primeiros passos para que a gente entenda quem Deus é na nossa vida. Reconhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Quem nega isso é incapaz de conhecer Deus na sua essência mais profunda. Aquele que cuida dos pecadores, que guarda as nossas vidas. Na nossa segunda mensagem, nós falamos um pouquinho a respeito daquilo que é essencial para a nossa vida, para que Deus cuide da gente. Semana passada, o Felipe falou do Salmo de número 51, ele focou no Salmo 51, mas o que me chamou a atenção naquele Salmo, mais do que o Salmo, que é comum e corriqueiro para os nossos ouvidos, de forma geral, não que isso seja menos importante, foi o que levou Davi a adulterar com Batseba. Ele não tinha uma gestão emocional tão boa. É porque algumas palavras que, apesar de serem modernas, elas não invalidam o que estava acontecendo naquela época. Nós temos uma leitura um pouco mais atualizada, com mais tecnologia, para entender o que estava acontecendo. E Davi não fez uma boa gestão das suas emoções. Se ele fosse uma pessoa contida emocionalmente, ele não teria adulterado com Batseba. Ele teria simplesmente experimentado a vontade de Deus sobre a vida dele, que, como o Felipe falou, era ir para a guerra, junto com seus soldados, em vez de ficar na sacada não fazendo nada. Cabeça vazia, oficina do diabo, já dizia minha avó. E é isso que acontece, nosso coração vazio. Eu digo cabeça com muita propriedade, porque a gente sabe que nossas emoções estão na cabeça, né? Coração só bombeia sangue, eu já falei isso antes, a gente precisa entender isso. Mas hoje eu quero falar de um outro assunto, dos pensamentos, como que a gente lida com pensamentos intrusivos. E eu quero fazer essa meditação a partir do Salmo de número 55. Eu peço que você me acompanhe, ou na sua Bíblia, caso deseje, por for a preferência sua. O Salmo diz assim: escuta a minha oração, ó Deus, e não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me, pois os meus pensamentos me perturbam, e eu estou atordoado por causa do barulho do inimigo, por causa da opressão dos ímpios. Por isso, pois me causam sofrimento e irados me atacam. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assolam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba e voaria para encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles. Pois vejo violência e brigas na cidade, dia e noite eles rondam pelos seus muros, nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam as suas ruas. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender, mas logo você, meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo, você com quem eu partilhava a agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos ao chão, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Ao anoitecer, ao amanhecer e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará. Pois jamais mudam a sua conduta e não temem a Deus. Aquele homem que se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. As suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como os punhais. Entregue as suas preocupações ao Senhor,
pois ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão metade dos seus dias. Quanto a mim, confio em ti. Vamos orar. Santo Pai, fala conosco, enriquece o nosso coração com a tua presença, com o poder do teu Espírito e com a tua palavra. Que mais que conhecimento seja trazido aos nossos corações pelo poder do teu Espírito, não por palavras de persuasão, como diz o apóstolo Paulo, pelo teu Espírito, uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento diante do Senhor e diante do próximo. Que a tua palavra mude o nosso modo de ser e de viver. Através meramente da tua misericórdia e da tua graça que estão aqui conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Claramente esse salmo é um pedido de socorro. É um salmo de súplica. Alguém ou alguém fizeram algo contra Davi e ele cita que o amigo dele traiu ele. Ele cita inimigos que o traíram e ele procura recorrer à salvação, a Deus como resposta para lidar com as angústias do seu coração. Mas eu ouso dizer que nem todos os nossos inimigos são visíveis. Nós temos diversos inimigos invisíveis que todo dia tentam roubar a nossa paz, nos oprimir, como oprimiram Davi, e também tirar a nossa tranquilidade. Mas o que me chama a atenção a princípio nesse salmo é que diante da luta contra os seus inimigos, qualquer que sejam internos para a gente, talvez alguns de nós tenhamos até inimigos externos, Davi fez uma coisa fabulosa. Ele orou e suplicou. Eu acho que a primeira grande lição de Davi, diante de um comportamento que nós precisamos ter contra aquilo que vem contra a gente, é orar e suplicar. E essas duas palavras estão no imperativo. Eu preciso orar e suplicar. E ele conta com a audição, com a escuta de Deus à sua oração e ao seu pedido. Então, ele sabe que Deus está ouvindo. E nenhum de nós aqui essa noite podemos deixar de lembrar disso. Deus está sempre nos ouvindo. Às vezes ele está quietinho, está certo, às vezes ele não se manifesta, como esperava Elias, que no alto da montanha viesse um trovão, viesse Deus falando diante de uma chuva de fogo, mas ele vem na brisa, suave, serena, na calada da noite. Às vezes ele vem no momento que a gente menos espera, Deus traz uma palavra ao nosso coração. Mas Davi tinha uma certeza que eu espero que nós tenhamos essa noite, diante de tudo aquilo que o nosso coração traz aqui, colocando diante da presença de Deus para os cuidados dele. Deus ouve e responde tudo aquilo que a gente pede a Ele. Não tem nada na nossa vida que Deus não ouça e nos responda. Diante dos inimigos, o Davi tinha um incômodo nos seus pensamentos. Ele fala claramente, os meus pensamentos me perturbam. E nós vivemos hoje numa sociedade em que as pessoas têm pensamentos perturbantes a todo tempo. Nós costumamos a chamar muitos desses pensamentos de pensamentos intrusivos. São ideias, são imagens que aparecem na nossa mente quando a gente está menos esperando. Eu não sei se já aconteceu com você, de repente você não está nem pensando naquilo e surge um pensamento e junto com ele vem uma angústia no seu coração. Pensamentos intrusivos trazem angústias. E ele quer dizer algo que não está resolvido. Pensamentos intrusivos querem dizer a respeito de algo que na nossa mente ainda não está resolvido. É algo que não está resolvido para a gente. Às vezes a gente acha que vai colocar isso numa bolha e colocar num lugar muito profundo no nosso coração, assim, eu não quero ver mais isso na minha vida. Mas eu tenho experimentado, eu tenho visto coisas que a gente guarda por muito tempo, de repente aparecerem do nada. E me faz lembrar algo que, para eles, naquele tempo, tinha mais ou menos essa ilustração. Vocês viram uma palavra aqui chamada Sheol. Eu espero que meus inimigos afundem vivos do Sheol. O Sheol, para os hebreus, é o que a gente, devido a uma influência da cultura da Idade Média, chamamos de inferno. Jesus não tinha a consciência de inferno que a gente tem. Eu não sei se vocês sabem disso. Era uma outra coisa inferno para Jesus, para o povo de Jesus. E para o povo que o antecedia, a palavra usada era essa, Sheol, que para eles era assim. Eles tinham a ideia que embaixo da terra, como eles enterravam os corpos, e os corpos eram... Hoje a tecnologia nos mostra que o nosso corpo se decompõe na terra. Eles não tinham esse nível de conhecimento tecnológico.
Então eles achavam que existia no centro da Terra uma espécie de um lugar muito escuro, como um lodo muito preto, e existia um monstro, ou um deus, que se chamava Mote, dentro daquele lugar, e a língua de Mote, ele tinha uma língua muito comprida, e ele ia lá, agarrava os mortos e puxava para o centro da terra, que era o lugar que ele vivia. Por isso que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, mal nenhum. Ali era o vale da sombra. Então, pensamentos intrusivos para mim é como esse grande piche que a gente tenta colocar as coisas que a gente não quer pensar e não quer lembrar. E eu não sei se você já viu um poço de piche, como é que é. De vez em quando tem uma bolha que faz assim, ó, e traz um cheiro muito ruim de enxofre. Tem hora que nossos pensamentos trazem esse cheiro ruim de enxofre. A gente não quer pensar nisso, a gente não quer lembrar daquilo. Para mim, aí é particularmente, é Cláudio falando para vocês, eu acho que nós escondermos pensamentos e sentimentos profundos que não queremos ver, eu acho particularmente que é um grande problema. É um grande problema porque uma hora ou outra a bolha estoura e o cheiro vem. E a gente lembra daquilo na forma menos esperada. Eu estava revendo um filme ontem com meu sobrinho, eu fiz um bate-volta com a Cláudia até Bauru, nós fomos ontem pela manhã, chegamos hoje pela tarde, e a gente foi ver um filme. E tem uma cena no filme que, de repente, o cara que era acostumado a fazer alpinismo, ele estava agarrado numa pedra, e numa pedra até baixa, né, de escalada, e a esposa dele estava aqui embaixo segurando ele, né, fazendo a ancoragem que a gente chama no alpinismo, falando assim, você está bem? E o cara grudado assim na pedra, grudado, e aí a câmera dá um close assim, ele está suando, aquele suor escorrendo, ele está tudo bem. E pensamentos intrusivos fazem isso, eles nos colocam em estado de alerta, de luta ou fuga. Eles nos sequestram e quando nós vemos, nós estamos travados na vida, mas nós estamos dizendo para todo mundo que está tudo bem, mas não está nada bem. E era nessa situação que estava Davi. Tem pensamentos vindo na minha cabeça a respeito dos meus inimigos, e volto a dizer, sejam eles visíveis ou invisíveis, que estão me travando, que estão me deixando em estado de pura agonia. Inclusive no versículo 3 ele vai falar assim, por causa do barulho deles, por causa da opressão deles, eu tenho sofrido. É muito difícil para todos nós, diante do mundo que a gente vive, ficar em silêncio. O silêncio é um lugar não quisto, porque nós não gostamos de silêncio. O silêncio ele tem uma característica muito peculiar, ficar quieto, em silêncio, pausadinho, sabe, em pausa. A gente quer até descansar, mas a gente, quando fala em descansar, a gente liga o Netflix, fica maratonando 5, 6, 7 episódios, ou a gente vai sair com os amigos, ou a gente arruma alguma coisa para fazer. E acredite, tem gente que gosta até de fazer faxina para descansar, porque está ali ocupando o seu corpo para que a mente não fique pensando besteira, para que os pensamentos não venham. E uma coisa que é muito interessante é que o silêncio ele tem uma característica boa que nós tratamos como ruim. Quando a gente silencia tudo que está à nossa volta fora, os ruídos de dentro começam a surgir. Os pensamentos começam a emergir. Eu vou dar um exercício para vocês, não fazer aqui, nem vou fazer com vocês agora, mas experimente chegar em casa, qualquer hora, depois vocês podem escrever para mim o que aconteceu, tá bom? Trato feito? É a seguinte, senta num lugar silencioso, não bota nada, nem musiquinha para ouvir. Marca no seu relógio, lá no seu despertador, 1 minuto e meio. E aí você vai fazer assim, vai contar até 10. Quando chegar no 10, você volta no 1. Aí vai até 10, volta no 1. Tenta fazer isso por 1 minuto e meio e conta quantas vezes a sua mente errou a contagem ou fugiu dela. Tenta. Eu quero ver quem consegue ficar ali 1 minuto e meio sem pensar em nada, sem nada passar na cabeça. São pensamentos intrusivos, que muitas vezes nos prejudicam demais. O barulho interno nosso é muito grande, porque nós costumamos a esconder as coisas em lugares profundos, achando que elas jamais voltarão ou jamais virão à tona. Não existe isso diante de Deus. E quando esses pensamentos surgem, eles começam a nos colocar nesse estado que a gente conhece como ansiedade, que é um sistema de defesa do nosso cérebro. Ansiedade é bom. Repitam comigo, ansiedade é bom. Repitam comigo, gente, está frio hoje. Ansiedade é bom. Ansiedade demais é ruim. Ansiedade é ruim quando ela nos deixa disfuncionais. E pelo jeito, o salmista não estava conseguindo funcionar na vida.
A ansiedade é necessário, mas quando ela para de funcionar, tem 3 perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos para sabermos se a nossa ansiedade está nos atrapalhando. O quantas vezes ela aparece no mesmo dia, com que frequência ela aparece e se eu estou impedido de fazer o que eu quero fazer porque eu me sinto ansioso. E ele estava ali totalmente bloqueado. E isso está no Salmo. Hoje a gente consegue ler, como eu falei, isso de trás para frente. Mas olha o que ele fala. Vê se isso aqui não é ansiedade, gente. O meu coração está acelerado. Ansiedade não dá aceleramento? Palpitação? Não é verdade? Toma aquele susto. A ansiedade também não aparece por coisa ruim, não. Só por coisa ruim, não. Ela aparece por coisa boa. Quando a gente se apaixona, borboleta no coração, não é na barriga, né? Vai acontecer. Borboleta na barriga também é ansiedade. A ansiedade a gente trata como coisa ruim, mas não é. O coração de Davi estava acelerado por causa dos seus inimigos. Os pensamentos dele estavam deixando ele tão disfuncional que ele estava extremamente ansioso. Olha só o que acontece. Os pavores da morte me assaltam. Vocês já tiveram crise de ansiedade? Eu já tive. Quem já teve crise, levanta a mão aí. Eu já tive. Não dá vontade de morrer? Não parece que vai morrer? A gente parece que vai morrer, né? Porque a gente não tem controle. A gente não consegue entender como esse negócio começa. A ansiedade, ela faz parte do nosso sistema mental, vamos chamar assim, de 2 maneiras. Ou por uma emoção, ou por um pensamento. No caso de Davi era pensamento. Quando eu penso muito tempo numa coisa ruim, eu fico ansioso. Davi estava ansioso, com o coração acelerado, porque sentindo que ia morrer. E olha o que ele fala: temor e tremor. Tem 3 reações possíveis no estado ansioso. Sabe qual é? Ou você foge, ou você luta, ou você paralisa. Temor e tremor. Nós temos nossos inimigos, nossos pensamentos intrusivos, eles podem nos deixar tão paralisados que nós perdemos totalmente a continuidade a respeito do futuro. E tudo que nós mais queremos é nos isolarmos de tudo. Pessoa que não está bem, que está com a cabeça muito cheia, não quer ouvir ninguém, não quer estar com ninguém, quer ficar quietinho no seu canto. E é exatamente isso que Davi fala nos versículos 6 a 8. Quem dera eu tivesse asas como uma pomba e voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe no deserto e teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Certamente Davi não conhecia Jesus. Ele conheceria Deus, mas Jesus não tinha aparecido para ele nem sabia. Algumas vezes Jesus apareceu no Antigo Testamento, como para Abraão e para Sara, ao anunciar a vinda do filho da promessa. Entende-se, alguns teólogos entendem que era uma manifestação de Jesus. Outros chamam de anjos, mas muitos acham que era Jesus ali, uma teofania, um momento em que Deus apareceu na história e se manifestou. Um anjo é uma teofania, Jesus é uma teofania. Então, quando aparece, mas tudo que a gente mais quer, quando a gente está com a cabeça muito cheia, ficar o quê? Quietinho, debaixo da coberta, com uma boa xícara de chá, olhando para nada, porque eu não quero ver ninguém. Deixa eu desativar esse bendito WhatsApp, porque não para de apitar. É o que a gente começa a fazer. Nós estamos numa cultura com excesso de informação e a nossa cabeça não tem capacidade e muito menos competência e habilidade para gerenciar todas as informações que a gente tem que gerir. Agora transforma isso em ruído e deixa esse ruído surgir. Eu quero ir para o deserto. Naquela época era isso que fazia. Eu quero ir para o deserto. Eu quero fugir da tempestade. Eu quero que esse negócio saia de mim e não ver nunca mais. Tem um outro cara que fez isso também. Vocês lembram quem foi? Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Quem fez isso? Elias. Elias tinha acabado de vencer os 450 profetas de Baal. A gente só fala de Baal, mas ele não derrotou só os profetas de Baal. Ele derrotou os de Baal e um monte de outro. E Elias chegou uma hora que ele teve medo. O que ele fez? Foi para o deserto. E no deserto, Deus alimentou Elias. Quando a gente foge para o deserto, Deus vai até os desertos da nossa vida nos alimentar. Então não ache que porque nós estamos no deserto, que Deus não está cuidando da gente. Deus nos alimenta no deserto. Elias entrou no deserto caminhando um dia. Chegou onde havia uma giesta, uma árvore, tá? Sentou-se debaixo dela e orou, pedindo o quê?
à morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida, e eu não sou melhor do que os meus antepassados. E é assim que a gente se sente, quando a cabeça está muito cheia. E ali Deus o alimentou, e mesmo assim, Elias foi para a caverna. Mas teve um outro momento, uma outra pessoa que foi para o deserto. Quem foi para o deserto? Jesus foi para o deserto. E no deserto, quando nós queremos fugir de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos incomoda, nós somos tentados também. Não tem só coisa boa no deserto. 40 anos o povo passou aonde? No deserto, para aprender a depender de Deus. Só que aonde o povo falhou, Jesus reinou. Jesus reinou no deserto. E em Mateus capítulo 4, Jesus nos mostra que a primeira coisa que nos são testadas, a primeira coisa que nos é testada no deserto são as nossas necessidades básicas. As nossas necessidades básicas. Quando a gente acha que não vai dar conta do mínimo, para fazer o mínimo durante o dia, para conseguir ganhar o pão nosso de cada dia. Quando a gente está ruim, a gente tem dificuldade até de sair para trabalhar, até de pensar em planos para o futuro, até de organizar a nossa vida para que o que a gente minimamente tem que fazer tem que dar certo. E quando Jesus chegou no deserto, o tentador, Satanás, virou para ele, Mateus capítulo 4, versículos 3 e 4. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena essas pedras que se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha que virada de cena. Quando a gente está com um problema, a gente quer se livrar do problema. E Jesus fala assim: pare de se preocupar com o que você tem que fazer, com o que está te faltando. Em vez de você ficar preocupado com isso, volte-se para Deus e deixe que Ele alimente a sua alma. Deixe que Ele cuide de você. Quando os nossos pensamentos nos levam para o deserto, trazem ansiedade, nos levam para a morte, é hora da gente fazer o que Elias fez e o que Davi também fez: orar e suplicar e olhar para Deus. Poxa, perdi o emprego, que difícil, né? Ficar sem emprego, com família para cuidar. Uma preocupação totalmente lícita que eu tenho, que eu creio que muitos de nós tenhamos. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas na minha vida. É uma preocupação totalmente lícita. Nós somos humanos, isso passa pela nossa cabeça. Mudanças que às vezes nós nem esperamos que aconteçam conosco, acabam acontecendo. E a gente fica desesperado. Só que a palavra de Deus, a palavra que sai da boca, que realmente nos alimenta, fala assim: esse é o momento da gente buscar na palavra de Deus os recursos para continuar seguindo em frente. O deserto, ele testa as nossas necessidades básicas. E Jesus fala assim: olha para Deus, deixa que Ele se alimente. Não sei, existem diversos tipos de fome. E eu acredito que a fome que Jesus está falando aqui não é falta de pão. Eu acho que isso é clássico, né? Mas qual é a sua fome hoje? Quais são seus inimigos que estão roubando a sua paz do seu coração essa noite? Jesus está falando para você: fixa na palavra do Senhor, porque ela é o alimento que vai te alimentar no deserto. O deserto também, ele é um lugar de provação, e Jesus no deserto nos diz que no deserto é onde a nossa fé é questionada. Já faz muito tempo que eu falo que é muito legal ter fé em Deus com as dispensas cheias, né? O difícil é ter fé em Deus com as dispensas vazias. Com as dispensas relacionais, com as dispensas do nosso coração, com as dispensas da nossa mente. Tem dia, gente, eu não sei se isso já aconteceu com você, que eu olho para a pedra e, como diz a poeta, eu só vejo pedra. Eu quero até fazer alguma coisa diferente. Eu só vejo pedra, não sai mais nada. Tem dia que a gente acorda assim, olha para a vida e só vê a vida. Está tudo cinza. Há 2 dias atrás estava um sol lindo em Sorocaba. Você olhou para o céu hoje, como é que estava? Gente, você já sabe, eu não preciso repetir. Isso me deprime horrorosamente. Não, Alaide. Mas se o dia é esse, o que eu vou fazer? Me matar? Me jogar de um penhasco? Não tem jeito. O deserto, ele questiona a nossa fé o tempo todo. Tem dia que a gente olha para as coisas e não vê Deus. E a gente acha que Deus está de mal com a gente. Ou então, como fazem os amigos de Jó, fala assim: ó, você está com algum problema de pecado, porque Deus não está olhando para você. E não é isso. Não tem nada a ver com isso. Deus é constante, Deus é perene, Deus não muda. E no deserto Ele caminha conosco,
como caminhou com aquele povo. Coluna de fogo durante a noite e nuvem para a sombra durante os dias. É assim. Com essa chuva, com esse tempo ruim, veio a chuva. E a chuva, ela está minimizando esse problema enorme que nós estamos vivendo aqui no nosso estado, na nossa cidade, que é queimada. Em todo lugar, a nossa fé é questionada. E Jesus foi questionado. Satanás falou assim: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem. É tudo que a gente quer, né? Na verdade, Satanás, repara, quem não quer que um anjo venha resolver o nosso problema? Até a gente, quando faz prova, quer que um anjo esteja do lado e fale assim, A, B, C. Quando a gente vai fazer numa entrevista de emprego, quer que o anjo esteja lá do lado do entrevistador. E aí começa a usar versículos bíblicos como clichês. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem. Há mentira nisso? Nenhuma. O problema é usar isso como clichê. E Satanás pegou esse clichê e colocou isso aqui agora. Olha só. Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Poxa, vou me jogar de paraquedas, não preciso nem do paraquedas. Deus já faz isso. Mas você acha que Jesus não sabia disso? A questão não é essa. Jesus está nos ensinando aqui a nós olharmos para onde realmente está o nosso tesouro quando a gente está passando pelo deserto. Ele responde a Satanás: não põe à prova o Senhor seu Deus. Sabe o que Jesus está falando aqui para a gente? Sabe o que Jesus me ensinou aqui? Quando a gente questiona a nossa fé, a gente está questionando o Deus da nossa fé. Viu? Toda vez que nós somos questionados a respeito daquilo que vai acontecer ou vai deixar de acontecer na nossa vida, nós não estamos questionando a nós mesmos. Em primeira instância, nós estamos questionando a Deus, como se nós não confiássemos no que Ele está fazendo, no que Ele tem feito. A Bíblia tem um monte de versículo que nos ensina a olhar para Deus em vez de questionar a nossa fé. João Batista, você lembra o que João Batista fez quando estava preso, perto para morrer? O que João Batista fez? Vai lá e pergunta para Jesus se ele é ele mesmo. Qual foi a resposta que Jesus falou? Vai lá e diga o que está acontecendo aqui. E se ele não crer em quem eu sou pelo que está acontecendo aqui, e nós temos que crer no que está acontecendo. A gente tem um péssimo hábito de duas coisas. Ou a gente rotula o livro pela capa, ou pelo capítulo que a gente menos gostou, e a gente esquece o livro todo. A nossa vida é um livro inteiro. E o nosso livrinho está escrito no livro da vida. E por ele estar escrito no livro da vida, o tempo todo Deus está conosco. Não tem problema em questionar a nossa fé. Eu questiono muitas vezes. Isso faz parte do nosso pecado. Questionar a fé é um ato do pecado. Se não houvesse pecado, nós não questionaríamos a nossa fé. O pecado roubou a morte espiritual, uma das 3 mortes causadas pelo pecado, morte eterna, morte física e morte espiritual, é o que nos faz questionar o tempo todo. Então, não sei, só segunda-feira não pode ser tão boa. Mas se vierem os problemas, não questione os problemas. O que está acontecendo? Confie em Deus. Porque ouça o que Jesus falou, não põe à prova o Senhor seu Deus ao questionar o que está acontecendo na sua vida nesse momento. Em último lugar, Jesus também mostra que o deserto é um lugar de provação, porque é no deserto que nossos ídolos são questionados. Isso aqui, gente, resolve o assunto todo. Porque, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de trazer o que está aqui. Agora é simbólico o que eu vou fazer agora, simbólico, tá? Para cá, totalmente simbólico. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Porque na hora que você está ali no tete a tete, das coisas acontecendo, os problemas se desenrolando, nossos pensamentos questionando tanta coisa, coisas voltando lá daquele poço vazio, a gente não tem como deixar de sentir isso. Não tem como deixar de sentir algumas coisas. Mas a gente tem que, em algum momento, depois de sofrer, depois de lutar, depois de batalhar, a gente tem que, em algum momento, fazer a seguinte reflexão: até onde eu estou adorando um ídolo, em vez de estar adorando a Deus? Até onde o sofrimento que eu estou vivendo, a partir de que momento, a partir de que página, não é um ato de idolatria?
Sou eu olhando para mim mesmo. Sou eu olhando para o meu querer. Sou eu olhando para aquilo que eu espero que aconteça. E foi isso que o diabo fez com Jesus. E Jesus venceu o diabo, eu acho que nessa última frase, nessa última afirmação. E ele ensina isso para a gente hoje. Olha só. Depois o diabo levou para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória de Deus. Então Jesus lhes disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Não tem nada que você possa me dar que Deus já não tenha me dado. Satanás ofereceu para Jesus uma glória sem cruz. E Jesus falou: só aceito a glória que passa pela cruz. E ele aceitou a glória que passa pela cruz porque ele passou pela cruz por nós. Então jamais aceite glória sem cruz. Jesus falou: quem quiser me seguir, toma a sua cruz e vem com seus problemas. Mas jamais deixe que seus ídolos ocupem tanto a sua mente a ponto de esquecer de quem é a glória. Para quem sua vida é. Vocês imaginam que Maria e Marta não tiveram um grande problemão com Jesus quando Lázaro morreu? Eles tiveram um problemão. Uma delas questionou ele: por que você não chegou antes? Igual a você, igual a mim. Um monte de gente. Abraão teve problema com Deus, Sara teve problema com Deus, questionou: poxa, cadê esse filho da promessa que não vem? Não há nada diferente de nenhum de nós, naqueles homens e mulheres na Bíblia, não somos diferentes deles. Mas eles estão ali para nos ensinar que de tudo vale adorar a Deus acima de todas as coisas. Eles são o mapa da nossa vida. Eles são um mapa de homens e mulheres imperfeitos que mostram para a gente a quem a gente deve adorar, a quem a gente deve ouvir. Então, há duas páginas aqui nessa conversa até então. Há aquilo que nós somos como seres humanos, pecadores, e a quem Deus é também. Mas uma coisa que nós jamais podemos esquecer, que a vida é o reflexo do que a gente mais adora. A vida é o reflexo do que a gente mais adora. E foi assim que Jesus venceu o diabo e tudo aquilo que ele constantemente coloca na nossa mente. O que o diabo fez? Meteu o pé. Usando a gíria, meteu o pé. Saiu. Então, quando os nossos pensamentos nos levam para o deserto, meus amados, nós precisamos simplesmente olhar para Deus. Entender até onde isso é fruto da nossa idolatria. Até onde a gente está dando voz demais aos nossos pensamentos. Eles virão, não se engane. Eu vou ficar ansioso outra vez. Não me engano quanto a isso. Não é que nada disso vai acontecer. Não é nenhum discurso triunfalista isso. Faça assim que vai acontecer desse jeito. Não é isso. Nós somos humanos. Só Deus é Deus. Vai acontecer outras vezes. Mas a Bíblia nos ensina como lidar com isso. E Jesus nos ensinou a como lidar com isso. E Davi também nos ensina como se libertar dos pensamentos que o assolavam daquele jeito. E dar um reinício. A primeira dica de Davi foi a seguinte: volte-se para Deus. Foi o que Jesus acabou de falar, não foi? Adore a Deus acima de todas as coisas. Davi fala assim: volte-se para Deus, versículo 9. Destrói os ímpios, Senhor, e confunda a língua deles, pois vejo violência e brigas. Davi não fez uma coisa aqui, pelo menos, que a gente quer fazer, quer resolver do nosso jeito. A gente quer resolver do nosso jeito. Na hora que a gente tem um problema, o que a gente quer fazer? Se livrar dele, né? A não ser que alguém goste de ter problema aqui? Não. Alguém gosta de estar num problema há muito tempo? Ninguém quer. E quando a gente tem um problema, alguma coisa, quando pensamentos ficam demais na nossa cabeça, a gente quer se livrar deles. Faz até hipnose para isso. Mas não é isso. Clama a Deus primeiro. Clama a Deus primeiro. Senhor, destrói os meus inimigos. Acaba com isso. Essa é a primeira dica de Davi para que nós aprendamos a lidar com pensamentos que sequestram a nossa funcionalidade, a nossa vida. A segunda dica de Davi é clame ao Senhor. Clame ao Senhor.
Eu não sei qual foi a última vez que eu vi pessoas clamando ao Senhor. Até eu. Clamando mesmo. Não é fazer aquela oraçãozinha meia boca, não. É se derramar em lágrimas, em angústia diante de Deus. Eu já vi gente clamar, parece coisa de louco que eu vou falar, né? Mas já vi gente clamar a Deus, batendo até nas coisas, de tanta angústia que tinha no seu coração. Coloca para fora. Davi colocou para fora. No versículo de número 16, do 9 ao 15, ele vai explicando os problemas, ele fala que é um amigo, que o tal. Depois ele volta para Deus, o Salmo. E ele fala assim, clame a Deus. Então, a primeira dica, qual foi? Volte-se para segunda. E terceira dica de Davi, acredite na proteção. Acredita. Ora, suplica, se volta, clama e acredita. Não tem meio a acreditar. Você entra numa cirurgia com o médico acreditando mais ou menos no médico, de coração? Você entra numa cirurgia com o neurologista acreditando mais ou menos no neurologista? Mas às vezes a gente entra na relação com Deus acreditando mais ou menos em Deus. Sabe aquele meme? Não sei se vocês já viram que o cara dá uma nota de R$100 para o outro, aí o cara pega e ele não larga do outro lado assim, e fica os dois assim? A gente faz assim, a gente não acredita na proteção. Davi acreditava na proteção. Ele me guarda ileso na batalha. Repara, eu não malhei um monte, eu não comprei a melhor arma, eu não usei a melhor armadura, Ele me guarda na batalha. Então, nas batalhas que nós estamos vivendo, Ele me guarda na batalha. Só acredita. Eu acredito, sinceramente, apesar de muitas vezes ser bem difícil para mim, tá? Mas eu acredito sinceramente que quando a gente acredita que Ele guarda a gente na batalha, a gente dorme melhor. O sono melhora um monte, porque Ele guarda. Não é verdade? Nós precisamos soltar a nota. Nós precisamos deixar que Deus leve tudo, mas não ficar agarrado. Então a primeira é volte-se para, a segunda e a terceira, acredite. E a quarta, confie na aliança. Aliança para mim, e quem já me ouve há algum tempo sabe disso, é uma das essências daquilo que Deus fez conosco. A Bíblia é movida pela aliança. De Gênesis a Apocalipse, a aliança é um assunto que anda na Bíblia inteira. Eu recomendo para os bons leitores que leiam um livro chamado Cristo dos Pactos. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida inteira. Ele fala das alianças desde Gênesis até Apocalipse. Todas elas estão ali. E ele ensina, junto com outro cara chamado Mike Breen, que é um outro livro fantástico, chamado Reino e Aliança, ele ensina que a aliança nos foi dada para confiarmos. Quando eu olho para alianças bíblicas, ela tem uma característica singular, que às vezes a gente, por não ter muito contato com o contexto bíblico, a gente não enxerga. Quem prepara a aliança dá sua vida integralmente em função daquele que pode vir a corromper a aliança. Ficou claro? Eu tentei construir de uma maneira. Quem faz aliança, ele se compromete a dar sua vida em função daquele que pode vir a corromper a aliança. A aliança é isso. Foi assim em Gênesis 15 e Gênesis 17 com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Não foi Abraão que fez aliança com Deus. Foi assim em Êxodo. Não foi o povo que fez aliança com Deus. Foi Deus que fez uma aliança com o povo. E foi assim com Jesus. Não fomos nós que fizemos uma aliança com Jesus. Foi Jesus que fez uma aliança conosco. Lemos na primeira carta de João, capítulo 4. Nós o amamos porque Ele... Não somos nós que escolhemos fazer aliança com Deus. Em toda a Bíblia é Deus quem faz aliança conosco. Mas somos sempre nós que rompemos as alianças que Deus faz com a gente. Somos sempre nós. E é por isso que Jesus morreu.
para lhe mostrar para você e para mim que a aliança que ele faz conosco é confiável. Olha só, Deus reina desde a eternidade, ele me ouvirá, os castigará, pois jamais mudam a sua conduta e não temem a Deus. Deus reina desde a... E ele me... Por causa de quê? Por causa da aliança. Quando o povo estava no Egito, eles lembraram da aliança, não foi? Lembra da aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaac, com Jacó? Nós somos aquele povo. E Deus honrou. Jesus fala assim, eu faço uma nova aliança com vocês no meu sangue. E Jesus vai honrar, porque Jesus vai voltar e nos resgatar como povo da aliança dele para vivermos eternamente com ele. Nós precisamos acreditar nisso, porque é tudo que nos move. É tudo que nos move. E aí Davi vai falar assim, entregue algumas coisas a Deus. Se você já foi sequestrado por duas entidades demoníacas que permeiam os cultos da nossa igreja. O primeiro é o Fronha. O Fronha é aquele que nos dá sono. Essa é uma entidade demoníaca poderosa. E o segundo é o Tomorrow, que é o demônio do amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Eu peço que você simplesmente guarde essa frase. Entregue tudo a Deus. Porque diante dos pensamentos que roubavam a paz de Davi, ele vai terminando esse salmo escrevendo assim: entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Vamos ler comigo? Entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele jamais... Acredita na aliança, Deus não vai deixar você cair. Pedro escreve isso, repetindo esse salmo, quando ele fala a mesma coisa. Lancem sobre ele toda a sua... Porque ele cuida de... Enquanto em Mateus 6, Jesus fala de ansiedade em termos de contexto, Pedro fala de ansiedade aqui em termos de sentimento. São duas coisas diferentes. Lá, Jesus mandou olhar para o ambiente, e aqui Pedro fala para você olhar para você. Porque quando nós fazemos... Opa, o que eu fiz aqui? Deu ruim. Quando nós fazemos isso, sabe quem que sai da nossa cola? O diabo. Tudo aquilo que fica ali no nosso ouvido, caramulhando, vai embora. Quando eu lanço sobre Deus as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Versículos 8 e 9 ainda de 1 Pedro. Estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando quem devorar. Resistam-lhe e permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos... Gente, olha que texto atual. A gente sempre acha que o nosso problema é único, é o maior que tem. E Pedro fala, está todo mundo passando por problema hoje. E a única coisa que nós temos que fazer é lançar sobre Deus as nossas ansiedades, as nossas preocupações. E eu te digo aqui em nome de Jesus essa noite, se você entrou aqui essa noite com pensamentos te preocupando, a palavra de Deus está falando, entrega a Deus, lança sobre Ele, e faça isso até o diabo que está por trás disso tudo, como a grande potestade desse mundo, fomentando a tua cabeça, que vai embora, e você dorme em paz, e você tenha paz. E talvez você precise quebrar realmente alguns ídolos para que isso aconteça. Talvez você tenha que se preocupar um pouco menos com você e com o que está acontecendo para que isso aconteça. E talvez você também tenha simplesmente que deixar de querer que Deus resolva as coisas do seu jeito, mandando anjos, somente para perceber Deus e permitir que isso aconteça. Lança sobre Ele, permaneça firme, sabendo que tem um monte de gente igual a gente, que teme a Deus. Eu li uma frase hoje falando assim, caminhar com Deus é uma coisa que você já deve ter ouvido, sinceramente,
falando de uma forma mais séria, fala assim, como assim? Deus não nos livra do problema, mas como é bom estar num problema com Deus perto, né? Ele às vezes não nos livra do problema, mas como é bom estar num problema com Deus do lado. Eu brinquei porque o salmista não sabia que iria sair da tempestade, mas Jesus nos ensina a andar pela tempestade com Ele. Ele não estava no barco no meio da tempestade? É isso. E somente Jesus pode nos dar isso que nada mais dá, quando no versículo 10, Pedro termina esse texto assim: o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá quatro coisas. O Deus de toda graça. Deus é gracioso, sim ou não? Que os chamou para a sua glória eterna. Nós fomos chamados por Cristo e nós o amamos porque Ele nos... Depois de terem sofrido por pouco tempo, cuidado que aqui tem pegadinha, viu? O que é pouco tempo para Pedro aqui? Até seu problema acabar? Devia fazer uma enquete aqui, Mauro. Pouco tempo e até seu problema ir embora? Quem acha que sim? Levanta o braço. Falei pegadinha, ficou todo mundo com cara de assustado agora. Devia ter ficado quieto. A pegadinha aqui não é o problema que você está vivendo agora. Essa vida você vai ter um monte de problema. Mas isso é pouco. Isso é pouco tempo. Ele não está falando sobre o seu problema que você está pensando que tem que resolver amanhã, durante essa semana. Também tem isso. Mas não é sobre isso. Ele está falando sobre a vida que vai trazer um monte de problema. E traz mesmo. Só que ele fala assim, isso é pouco. Porque vai ter um dia, na eternidade, na vida eterna, que primeira coisa, 4 afirmações. Primeiro, Deus vai restaurar. Tá bom para você esse trato? Deus vai restaurar tudo na eternidade ou não é suficiente? Tá ou não tá? Ou você prefere que Ele livre você só do problema que está passando agora? Ele também pode. Ele pode fazer com você o que fez com o paralítico colocado pelos 4 amigos diante de Jesus. Em vez de curar ele de ser paralítico, o que ele fez? Perdoados são os seus pecados. Só que vocês têm tão pouca fé que eu também faço ele levantar e andar. Mas restaurar, tá bom? Ele, além de restaurar, confirmará o quê? A fé que nós temos nele, apesar de qualquer coisa. Eu vinha voltando com a sabedoria faraônica da minha esposa, quase abrâmica. Hoje a gente estava voltando de Bauru. Nós fomos dar férias da minha sogra ao nosso respeito. Deixamos ela de férias na casa do meu cunhado, porque ela não aguentava mais a gente. E ela falava assim, e eu dirigindo, imagina eu dirigindo ouvindo isso. O risco que ela correu. Eu já falei, a minha alegria está no Senhor. Se meu marido morrer, minha alegria continua sendo no Senhor. Eu falei assim, como é que é? Porque eu nem posso falar que ela está errada, né? Quase que eu falei assim, deixa eu fazer o teste agora. Mas está certo. Não está errado. Porque o mesmo Jesus vai confirmar a fé que nós temos nele. E não tem força maior que nós iremos receber do que a força da restauração, da ressurreição. E não há alicerce mais firme na história da vida de um ser humano, qualquer que seja, do que estar com Deus eternamente. Não tem. Você pode estar num condomínio com casas enormes. Bate um terremoto. Pode estar cheio de dinheiro na conta bancária.
Aparece um presidente que rouba os centavos das poupanças. Essa é para os mais antigos. Acaba. Não há alicerces mais firmes na vida de um discípulo e uma discípula de Jesus do que a eternidade. É a única certeza que a gente tem. É a única que jamais faltará. E assim Deus vem cuidando da gente. Então sei que você, como eu, TDAH, ele tem assim um quê a mais de pensamento intrusivo, como eu, né? É muito intrusivo demais. Essa semana eu estava ouvindo assim que nós somos como antenas parabólicas. E somos mesmo. Tudo que é ruído externo e interno, a gente ouve ao mesmo tempo. Já pensou isso? A minha cabeça é assim. Tudo. Eu estou falando com você, já passaram uns 300 pensamentos aqui. Bons e ruins. Deus tenha misericórdia de mim. E de vocês também. Mas é minha cabeça, posso fazer o quê? Eu sou assim. Mas toda vez que eu coloco esses pensamentos diante do Senhor, Ele fala assim, eu estou cuidando de você, Cláudio. Você já está aí nessa vida, eu cuidei de você até aqui. E Deus está cuidando de vocês. Guarda isso. Aprenda com o salmista. Ele olhou para Deus, suplicou a Deus, entregou tudo a Deus, clamou a Deus e falar, eu confio no Senhor. Deitou e dormiu, né, Santo? É assim, acabou. Faz o pacotinho, prende com ela. Viu? Prende comigo não. Vamos orar?